Saudações à paz do Senhor. Vamos fazer o encerramento do nosso terceiro episódio, nossa terceira série sobre o propósito quebrando o jugo, despedaçando. Vamos abrir o livro, a Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, eu quero ser breve hoje. Isaías capítulo 10, versículos. Isaías 10. Versículo 27. 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção vem do Senhor. É o Senhor que nos unge. O azeite, ele é algo que é determinado por Deus, mas nós estamos falando de uma unção espiritual. Nós estamos falando de algo que vai ser movido por Deus, algo que se trata de despedaçar o jugo, coisas que você carrega, coisas que vêm de hereditariedade, como os males, como maldições hereditárias, obra de bruxarias, relacionamentos pesados, falta de recursos financeiros, dívidas. Tudo isso são jugos que nós vamos carregando na nossa vida e nós não conseguimos retirar porque não está mais no nosso alcance. Então o Senhor, o mesmo Deus que avivou a igreja de Coríntios, o Deus que fez Paulo ir até Coríntios para abrir uma igreja, Deus em Corinto. Corinto é uma grande cidade e teve um grande avivamento. Isso ocorreu na época que Paulo ainda pregava. Ela fica no norte da Grécia. Vamos trazer um pouquinho dos detalhes para você poder entender. O trabalho do Senhor, ele cresceu, mas cresceu muito na cidade depois que Paulo resolveu ir até Corinto obedecendo uma ordem do Senhor. O Senhor já havia anunciado a Paulo que ali seria um campo missionário e muito promissor. E disse: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal. Ninguém vai fazer mal a você. Deus está te falando isso hoje. Ninguém vai tocar em você se você estiver debaixo da poderosa mão de Deus. Deus, ele tem falado, pois muito povo tenho ainda nesta cidade. Livro de Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Paulo ficou com receio. Todos nós ficamos quando recebemos uma notícia boa de Deus, ou talvez uma notícia onde você vai ter que enfrentar o teu inimigo. E Paulo ficou ali com receio de ser mal recebido em Coríntios, de não ser recebido em Coríntios como ele havia sido recebido em outras cidades onde ele fez grandes obras. Mas Paulo teve a garantia e a segurança e a proteção de Deus, a proteção do Senhor, no lugar aonde você for, no lugar aonde você estiver andando, é a certeza e a garantia de que você receberá vitória e não será atingido por nenhum mal. Permaneceu em Corinto cerca de 18 meses. 18 meses Paulo permaneceu ali ensinando e aquele povo obedeceu. Havia uma maldição sobre Coríntios. Coríntios precisava de um avivamento. E você também precisa de um avivamento. Estamos falando de quebra de maldição, quebra de jugo, nós estamos falando de um território. O território onde você colocar a planta dos teus pés será dominado por você. Porque o Senhor está falando assim: aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Ali eu andarei contigo. O jugo não vai te tocar. Você não vai ser tocado pelo inimigo. Coríntios passou a ser conhecida como uma igreja espiritual. Uma igreja totalmente avivada, liberta
pela palavra de Deus, liberta pela manifestação do Espírito Santo na igreja daquela cidade. A igreja de Corinto dava lugar ao Espírito Santo. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Não importa o pecado que possui de maldição ou as características que você tem na tua vida para poder falar: eu não posso receber a Deus porque eu quero conquistar, eu quero ter coisas do mundo. Não importa isso, Deus pode te ajudar a conquistar, e você pode conquistar ainda mais rápido, porque Ele vai estar tirando de tua vida todas as maldições. Ele vai estar tirando os empecilhos para que você possa receber aquilo sem que homem nenhum tire. Quando falo homem, eu falo homem e mulher, eu falo da criação de Deus. Deus está quebrando o jugo na tua vida. Você pode receber algo de Deus que você quer a qualquer momento. Deus pode fazer no tempo de pandemia, de enfermidade. Deus pode curar o câncer. Deus pode fazer o milagre que você quer. Da noite para o dia, na mesma hora que uma oração for recebida, você pode ser curado. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas sendo curadas de coração aqui, pessoas sendo curadas aqui de problema de coluna, problema nos rins, pessoas sendo curadas de problemas no fígado. Eu tenho recebido testemunhos somente de pessoas sendo libertas na família de cargas pesadas, dívidas, contratos sendo assinados, venda de apartamentos, venda de casas, entendeu? Negócios saindo. Eu tenho recebido testemunhos aqui. Então, eu creio que você também está em busca do teu milagre para você contar aqui também. Você já tem algo para contar, porque você está aqui, você tem algo para contar sobre Deus também, o que Deus fez na tua vida. Nós começamos, esse é apenas o terceiro, nós vamos fazer 7 ciclos de 3 dias. Você vai receber tua vitória. Antes que complete o final dessas 7 séries de 3 que nós vamos fazer, que vão totalizar 21 dias, você vai receber uma vitória tremenda na tua vida, porque Deus garante aquilo que Ele fala. Deus não é homem para que minta. Paulo chegou a destacar o privilégio de ter ido a Coríntios, e ele disse assim: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Estamos falando de riqueza espiritual, estamos falando de vitória, estamos falando do Espírito Santo de Deus. Uma igreja avivada precisa ter o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo para receber aquilo que você quer. Deus vai te limpar, purificar, quebrar o jugo, trazer para a tua vida uma grande vitória. Mas você, para ter essa grande vitória, você vai precisar receber o teu Espírito Santo, sabe, ser renovado, demonstrar ser um homem novo, sendo o templo do Espírito Santo. Porque essa palavra, ela pegou muito no meio cristão. Por quê? E algumas pessoas não sabem. Havia uma deusa chamada Afrodite e um deus chamado Apolo. E nessa época de adoração, esses deuses, os homens cultuavam esse deus chamado Apolo, e Afrodite era cultuada pelas mulheres. Quais os cultos de adoração que eles faziam? Eram os seus corpos, que eram vendidos ao final da tarde. Eles passavam o dia em adoração nos templos de Afrodite e de Apolo, e depois, ao chegar ao final da tarde, eles desciam para a praça pública para venderem os seus corpos, destruírem destruírem famílias e orgias, tudo que cometiam naquela cidade poderia trazer a destruição. Mas aí o Senhor levantou Paulo e disse: vá a Corinto, fale com aquele povo que eu preciso fazer um avivamento. Deus está falando contigo. Hoje eu quero fazer um avivamento na tua casa. E Deus está falando que um avivamento é territorial. Para que você entenda o que é um avivamento, ele pode acontecer no teu corpo, na tua vida, no território onde você está, na sua casa, em região onde você mora, ou um avivamento mundial. Nós estamos sofrendo um grande impacto com a enfermidade, com a pandemia, e um impacto social, um impacto espiritual, onde as igrejas também estão sendo atacadas, assoladas. Estamos sofrendo um grande impacto financeiro na economia do mundo inteiro. Não é somente você que está passando dificuldades, mas Deus está trazendo para a tua vida uma oportunidade de trazer algo melhor. Afrodite, uma deusa grega, deusa do amor, deusa do sexo, onde a prostituição
era o próprio culto. A prostituição era o próprio culto a essa deusa, culto oferecido a essa entidade pagã. Então nós temos que entender. E às vezes as pessoas falam de uma maneira leviana: teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não é só a prostituição, não é só o sexo que devasta o teu corpo, não. A tua mente, a tua ambição, os desejos pelas coisas do mundo, o que você pensa, o que você faz contra teu irmão, o que você faz contra o teu próximo, o que você faz dentro da tua casa, dentro da igreja, a como você trata aqueles que estão próximos de você, também vai fazer com que você destrua as pessoas que estão à sua volta e destruindo também você, o templo do Espírito Santo. E nós precisamos entender que o templo do Espírito Santo, ele tem que ser renovado, ele tem que ser a cada manhã, ele tem que se manter aceso. O altar precisa ser limpo, tirar as cinzas e colocar lenha nova para que se queime. E a cada manhã nós temos essa oportunidade de poder fazer com que a nossa vida venha a ser reestruturada, conduzida pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E porque eu e você não podemos ser conduzidos do Espírito Santo? Deus, Jesus, ele veio à terra não somente para trazer a libertação, mas ele veio também para viver tudo que nós vivemos. A mensagem da cruz foi a mais dolorosa forma que se tem de se entregar por amor a alguém. Jesus foi humilhado, foi despedaçado com as agressões de tortura que ele sofreu, foi tido como marginal, pois a cruz naquela época era a forma mais vergonhosa e mais desonrosa que poderia se aplicar a um castigo ou uma forma de punir um criminoso. Era a cruz. A cruz não era de Jesus, a cruz era de Barrabás. Ele sofreu lá nesse princípio de pegar a cruz de um marginal para poder ter uma libertação, um avivamento mundial, um avivamento espiritual. Ali, o Espírito Santo, sobre o qual ele buscou esse Espírito Santo, ele entregou. Como ele buscou? Ele foi até João para ser batizado. Ele foi a João para ser batizado. Ele não esperou que o Espírito Santo fosse até ele. O que ele nos ensina com isso? Que eu e você temos que buscar o Espírito Santo. Não informa a forma que eu vou encontrar. E é difícil de trazer algo seleto, algo puro para dentro de mim. Ló insistiu quando viu aquele ser celestial descendo. Ele viu e insistiu, esteve com esses dois para poder eles entrarem na casa dele. A princípio eles negaram, porque Ló era uma pessoa que não estava credenciada, mas ele insistiu. Então você e eu temos que insistir também. Jesus insistiu porque João Batista não queria batizar a Jesus, e ele disse: eu tenho que ser batizado. E João falou assim: eu não sou digno de sequer amarrar as sandálias dos seus pés. E então ele disse: eu tenho que ser batizado, tem que ser cumprido essa etapa, João. E então João foi e batizou Jesus, e Deus abriu o céu e veio uma pomba. Algo simbólico para que você entenda. Você não vai ver a pomba, mas você vai sentir o Espírito Santo. Talvez o céu não possa abrir para você, mas o Espírito Santo vai vir até você e vai te encher de glória. Você precisa ser limpo e dar lugar para que o Espírito Santo venha restaurar a tua vida, transformar o teu ser de dentro para fora. É de dentro para fora que a restauração acontece. Nunca vai ser no teu exterior, mas sempre no teu interior. Ele trabalha primeiro no teu interior. Ele entregou do lado de fora, na cruz, o mesmo Espírito que ele recebeu. Ele falou para Deus assim: tudo está consumado, ou seja, o preço já foi pago. A ti entrego o meu Espírito. Ele devolveu o Espírito. O Espírito não saiu dele, ele estava devolvendo ali a Deus aquilo que ele recebeu de Deus. Você, como tem cuidado do Espírito Santo, ele tem saído de você pelo pecado, pelo orgulho, pelos erros que você comete. O Espírito Santo não tinha ainda tido a oportunidade de fazer com que aquele povo de Corinto conhecesse.
Talvez muitas pessoas que estão comigo aqui hoje ainda não possam ter tido a oportunidade de receber o Espírito Santo e saber quão maravilhoso é ser conduzido por Ele, ser cuidado por Deus, ser tratado, sarado, ser novamente distribuído no mundo como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Corinto era uma cidade materialmente próspera. Você está num mundo próspero, mas o pecado te afasta da prosperidade que há no mundo e te coloca na corrupção que o mundo oferece, que é o pecado. Externamente eu quero tudo que está no mundo, mas internamente eu não quero nada que vem de Deus. Eu preciso receber de Deus. Jesus entregou na cruz a vida, mas ele recuperou no túmulo, ou seja, dentro do túmulo ele recuperou. Eu a dou por mim mesmo e a recupero. Eu estive morto e hoje estou vivo. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da vida. Apocalipse 2:7. Jesus desceu e foi recuperar a chave do inferno. Satanás não tem sequer a chave do inferno para poder te prejudicar. Ele então não tem o poder de te mandar para o inferno. Ele apenas se persuade para que você venha corromper a sua índole pecando. E através do pecado, seja pequeno, 1, 2, 3, você vai pecando, ele entra na tua vida e ele começa a te dominar. E de repente você está negando as coisas de Deus, está negando ao Espírito Santo de Deus. Aí você está a um passo de ir para o inferno, porque Jesus pode te mandar para o inferno. Deus pode te mandar para o inferno. Por que Jesus? Porque Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Se você negar a Jesus aqui na terra, ele também te negará diante de Deus. Eu estou falando sobre coisas sérias, sobre salvação, porque você precisa do Espírito Santo para ser salvo. Talvez você queira riqueza, poder, glória, honra, crescimento, ser próspero, ser bem-sucedido na tua profissão, na tua família, na tua casa. Mas você não tem o Espírito Santo porque acha que ele vai te reter sobre tudo que você quer, os teus desejos. Não. Deus às vezes só quer transformar os teus desejos nos desejos dele. Deus só quer alinhar com você a tua vontade com a vontade dele. E quando você começa a buscar a Deus, ele traz tudo que você precisa. Ele começa a liberar da forma que você não vai se perder. Como eu posso me perder sendo que eu estou recebendo o Espírito Santo? Eu estou recebendo o Espírito Santo, mas não estou sendo conduzido por ele. Porque a partir do momento que eu for conduzido, eu vou ter intimidade. A intimidade gera liberdade. A liberdade faz com que você passe etapas, pule etapas, e essas etapas podem depender um tempo. O tempo vai gerar ansiedade, e as ansiedades vai fazer com que você conclua, desista ou pare na metade do caminho ou nem comece. Porque não é para mim. Este povo ouviu a mensagem de Paulo. Paulo pregou e construiu a maior igreja daquele lugar, porque o Senhor estava com ele. E o Senhor está falando: eu estou contigo. Nós estamos vivendo um momento onde Deus afirma que aqueles que estiverem com ele vai crescer em tempo de assolamento. Jeremias estava preso. Jeremias comprou um terreno em prisão. Ele estava preso e Deus chegou nele e falou: Jeremias, você vai adquirir um terreno. Vou falar com o teu primo, ele vai vir te buscar, ele vai vir te oferecer e você vai comprar. E ele falou assim: como eu posso comprar algo em um local seco? Não tem nada, não tem casa, não tem frutas. E Deus falou assim: vou colocar casas, vou colocar frutos, vou colocar água, vou colocar um povo escolhido por mim. E assim aconteceu. Jeremias comprou o terreno, Deus colocou casas, colocou o povo, colocou frutos, colocou água, e ali morou uma nação e cresceu esta nação. Deus está te fazendo uma promessa hoje. Deus está falando para você que está retirando o teu jugo, mas Ele está falando: enquanto você estiver debaixo da minha poderosa mão, eu andarei contigo. Deus libertou aquele povo das tendências que eles tinham a inclinar-se para o mal com o deus Apolo, com o deus deles da época, e Afrodite. E então aquele povo descia ao final do dia para vender os seus corpos e adorar esses deuses com todo tipo de orgia e com todo tipo de corrupção. Então, o que eu preciso mudar a minha direção. Talvez a conversão
sirva para que você mude a sua direção. Mas a proposta de Deus não é que você perca o que a tua direção estava te levando. Deus apenas vai tirar do caminho tortuoso que poderia te levar para o inferno. Porque o inferno tem muitas coisas gloriosas, muitas propostas maravilhosas, e você pode ficar envaidecido pelo que o mundo te oferece. Porque com Deus eu passo por dificuldades, mas eu recebo algo eterno. O que o homem te dá, o homem tira, mas o que Deus te dá é eterno. Nenhum homem tira. Deus apenas está querendo fazer assim, eu não vou deixar que você conquiste pela força do teu braço, porque você vai perder logo ali. Eu vou te dar com o meu braço forte e você vai ficar debaixo da minha mão poderosa, porque nenhum homem vai ter que tirar. Um homem não vai tirar o que eu te der, porque vai ter que pedir permissão para mim. Foi assim com Satanás. Ele pediu permissão para trocar em Jó, e Jó tinha uma brecha. Mesmo sendo obediente, fiel a Deus, temente a Deus, Jó tinha uma brecha. Vou falar sobre isso na próxima, na quarta série. Hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Coríntios recebeu uma renovação. Veja o que Paulo disse aqui: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo. Amém. 1 Coríntios 6,19. Essa segunda etapa. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não é apenas o pecado do sexo que tira da presença de Deus. Vamos para debaixo da proteção de Deus, da mão poderosa de Deus. Aqui é um avivamento para você, um avivamento territorial. Deus está falando: vou trazer para a tua vida aquilo que você precisa. Os atributos pessoais do Espírito Santo. Espírito Santo onipotente, ou seja, ele pode fazer, em um termo teológico, que tem um poder ilimitado. O mesmo poder que Deus tem, o Espírito Santo tem. Sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e o Espírito Santo é todo poderoso para fazer para a tua vida. E tem uma coisa: quando Deus fala vou fazer, o Espírito Santo realiza. Está entendendo? Quando o Espírito Santo age na tua vida, ele já manifesta o poder e a glória, e Deus está vendo, está fazendo. Estou fazendo, estou entregando a chave da casa, estou entregando a cura do câncer, estou entregando a cura do fígado, estou entregando uma resposta positiva para você, estou assinando o teu contrato. Oh glória, estou curando o teu coração, a tua mente, estou te transformando. Por mais que você fale apenas amém, por mais que você leia e não fale, por mais que você fale bom dia pastor, Deus está mudando a tua vida, Ele está trazendo um caráter forjado para a tua vida. E às vezes eu preciso ter recebido como Isaías recebeu aquilo de Deus. Deus colocou uma brasa na boca de Isaías porque ele era pecador. E ele disse a Isaías: vou te purificar. E Isaías falou assim: colocou em minha boca uma brasa quente, queimando. E às vezes você precisa ter tua boca queimada para que você pare de falar demais, para que você pare de falar o que não deve, para que você pare de brincar com as coisas de Deus. Nós mesmos, eu como pastor, eu erro, eu peco, eu tenho meus momentos de erro e assumo, porque não tem pastor santo nessa terra. Não tem. Todos têm os seus erros, todos têm os seus problemas. Quando eu me iro, eu peço perdão a Deus, e depois o meu reconcerto com Deus é muito pior. Sabe por quê? Porque é humilhante você receber a presença de Deus e depois você, por uma questão humana, você se sentir fraco. Isso é que é pior. Homens de Deus também erram. Paulo errou. Paulo tinha um espinho na carne e pediu para Deus por 3 vezes. Jesus sofreu e ele pediu para Deus: afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade.
Que a vontade de Deus seja feita sobre a tua vontade, que você receba Deus para que a vontade dele seja feita na tua vida. A tua vontade sendo alinhada com a vontade de Deus, Deus só vai te preparar, sabe por quê? Tudo que você quer de Deus já está preparado para você, mas acontece que você não está preparado para receber o que Deus quer te dar, porque o que Deus quer te dar é eterno, e talvez o que você quer receber pode te fazer te fazer com que você seja retirado da eternidade. E Deus quer que você seja preparado para receber o que você quer e também receber a eternidade. Kamando show mandalai kolomanto. Oh, aleluia. Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Vejo Deus tocando nas veias do coração de uma pessoa, é uma mulher. Vejo Deus tocando do lado direito de um homem, e Deus está fazendo uma grande obra neste homem. Vejo Deus trocando aqui, numa senhora, na parte da barriga dela, e Deus está tirando, e eu vejo a mão passando, e eu vejo Deus indo direto no fígado. Quando Deus põe a mão, aquele fígado começa a ficar totalmente novo, e ele para de ser negro, sabe? Deus vai fazer um milagre tremendo na tua vida, e você vai olhar e vai falar. Eu vejo uma pessoa recebendo um contrato, vejo um dinheiro entrando na conta, e vejo essa pessoa fazendo uma grande obra com Deus. Eu vejo um conserto muito grande na vida de pessoas, jugo sendo quebrado. Eu vejo anjo descendo e visitando territórios. Eu vejo anjo marcando territórios. Eu vejo uma igreja sendo tratada por Deus. A igreja de Deus vai ser tratada pelo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus. Homens não brincam com homens, homens não dominam sobre homens, homens não têm o poder de julgar outros homens, apenas Deus. Estão brincando com o meu Deus, estão destruindo o templo do meu Deus, a casa que Deus formou, o templo que Deus colocou, aquele ser que Deus criou, aonde Ele quer fazer morada. Ele diz em Apocalipse: eu estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo, e ali voltareis, e você será abençoado. Mas Deus não está à porta porque Ele quer entrar, Ele está à porta porque as igrejas, você retirou o Deus de dentro de você. As coisas do mundo, os problemas que o mundo te traz, os desejos de conquista, as tuas vontades acabam retirando Deus de dentro de você, e Ele insiste em querer entrar porque Ele quer participar da tua vida. Ele sabe a origem que você tem, Ele sabe que você tem uma boa origem, Ele sabe que você tem um material de primeira, é uma obra-prima. Ele sabe da onde Ele te tirou. O barro, existe mais de 300 espécies de barro, e Deus insiste com você porque a matéria-prima é boa. Foi Ele que te escolheu, e é Ele quem vai fazer com que você seja mudado nessa história. Espírito Santo onipresente. O termo da teologia refere-se à natureza ilimitada de Deus. O outro referia-se, o Espírito Santo onipotente, referia-se ao poder ilimitado. Hoje nós estamos falando da natureza ilimitada. Ele pode estar na natureza, em você, na tua casa, na origem do mundo. Tudo que é a criação de Deus, Ele está presente. A natureza de Deus, a natureza do homem. A verdade, há um só Espírito, e este Espírito quer habitar no homem. A natureza se refere a natureza, ela vem se referindo do poder ilimitado que Deus dá, ou a sua capacidade de estar em todos os lugares. Se Deus criou o mundo, Ele pode estar em todos os lugares. Eu estou falando com você daqui, da onde eu estou, mas Ele está na tua casa. Ele está com você, Ele está falando com você, Ele está ouvindo você orar, Ele está lá na sala do médico, Ele está lá no banco, Ele está lá te entregando a chave que você precisa desse apartamento que eu estou vendo Deus te entregando. Estou vendo Deus te entregando. Está difícil? Você acha que é complicado?
Posicione-se com Deus, alinha a tua vontade com Deus, que você vai ver as tuas complicações e as barreiras sendo transpostas. Muros vão cair, você vai passar por cima do muro. Ele vai servir de degrau para que você alcance. Veja só, quando o muro de Jericó caiu, aquele povo teve que subir no muro. E quando subiu, eles viram seus inimigos de cima para baixo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, entenda, e o muro caiu para fora, ele não caiu para dentro para destruir o que era preciso conquistar, ele caiu para fora para que pudesse conquistar e não se perdesse aquilo que o Senhor estava dando. Está entendendo o que Deus está te falando? Quando Deus começa a entregar, eu vou entregar esse ano, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus conversou comigo. É um ano onde aqueles que obedecerem à voz do Senhor irá prosperar. É um ano onde aqueles que receberem de Deus, receberem orientação, vão fazer essas orientações sendo cumpridas, e você vai receber de Deus o que você quer. Você vai receber de Deus. Deus está te entregando. Deus está te entregando uma chave de casa. Deus está entregando do jeito que você quer. Você vai receber, mas não vai dar conta de pagar tudo, mas você vai dar entrada para poder pagar. Está entendendo o que Deus está me falando? Deus está me falando coisas tremendas aqui hoje. Deus está curando alguém de doença no osso, câncer. Eu vejo sangue, e o sangue está cheio de bolinha. Deus está me falando que é colesterol, e esse colesterol está sendo, Deus está transformando o sangue. Eita Deus está transformando, Deus está curando o colesterol de alguém aqui hoje, mas Deus está curando o câncer de uma pessoa que está sentindo o teu corpo ruim, pessoa que sofre com alergia, pessoa que sofre com problemas constantes, dores. Deus está curando. Você vai sentir queimando, mas não vos turbe o vosso coração, porque é o Espírito Santo agindo. Espírito Santo onipotente. Davi disse assim, veja o que Davi falou no Salmo 139, eu acho surpreendente. Davi ficou desconcertado quando percebeu que Deus poderia estar em qualquer lugar. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7. Para onde? Davi reconheceu que não poderia esconder de Deus. Espírito Santo onisciente. No termo da teologia, o Espírito Santo onisciente, ele vem referir ao conhecimento e à sabedoria infinita de Deus. É algo que, você sabe o que é infinito? Conte as estrelas do céu. Deus falou assim para Jó, do capítulo 39 até o capítulo 31, Deus transformou Jó em alguém que estava recebendo um verdadeiro sermão. Deus olhou para Jó e falou, Jó, conte as estrelas do céu e conte para mim como você as fez. Aumente 1 hora na noite, ou tire 1 hora do dia, e venha ter comigo e me explique, e eu lhe responderei. Jó, aonde tu estava quando eu criei o mar? Aonde tu estava quando eu criei a terra? Aonde tu estava quando eu disse às águas que elas até aqui elas viriam e não passariam? Diga-me, Jó, e então eu lhe responderei. Do capítulo 39 até o capítulo 31, Jó estava sendo enquadrado por Deus. Ele estava recebendo de Deus uma verdadeira lição teológica, uma lição de criação e uma lição de superioridade. E às vezes pessoas querem ser maior que Deus. E Deus olhou para Jó, todo despedaçado, depois de anos sofrendo, de ter perdido pele, bens, esposa, filhos, tudo. Deus apareceu num redemoinho de fogo para Jó e falou, Jó, me diga, quem és tu? Se puderes me dizer, eu lhe responderei. Jó disse no capítulo 42 assim, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios podem ser impedidos. Começou aí a mudar a história de Jó, porque Jó reconheceu a grandeza de Deus e a soberania de Deus. E então Deus olhou para Jó e Jó reconheceu a grandeza de Deus, e ele falou assim ainda, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem.
Jó viu Deus num redemoinho de fogo. Jesus apareceu a Pedro e Pedro falou: deixe-me ir até o Senhor. E ele foi, mas ele começou a cair. E quando ele fraquejou, ele disse: Jesus, socorro, salva-me. Aí a palavra fala assim que Jesus estendeu a mão a Pedro. Oh, glória! Jesus estava próximo de Pedro. Deixa eu te falar, não precisa gritar, não precisa fazer como os hipócritas fazem, a praça pública, chamar a atenção de todos, para que todos possam ver o que você está fazendo. Deus está do teu lado. Ah, mas foi Jesus que apareceu. Terceira, segunda e primeira pessoa. Deus, Jesus e Espírito Santo. Um cordão de 3 dobras pode muito mais do que um só, porque quando um enfraquecer, você terá o outro. Quando um casal precisa do terceiro, o terceiro está pronto, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ninguém pode romper esta união entre Deus e você. Ninguém vai tirar. E então, quando Elias olhou, estava dentro da caverna. Deus olhou para Elias e falou: Elias, o que fazes aqui? Deus estava falando com Elias dentro da caverna, próximo dele, porque ele disse: o que fazes aqui? E então Elias saiu da caverna. Quando Elias saiu da caverna, veio a voz do Senhor e falou com Elias de novo. E ele disse assim: Elias, o que fazes aqui? Mas só que Elias já estava do lado de fora. Deus está contigo, do lado de dentro, do lado de fora, na escuridão, no meio da sarça ardente. Deus falou com Moisés. Moisés falou com Deus no deserto. O rei recebeu de Deus, uma resposta quando estava cercado pelos seus inimigos. Qual rei? Josafá buscou o homem de Deus e ao mesmo tempo, no mesmo dia, antes que terminasse o culto, recebeu do Senhor uma palavra que dizia assim: esta peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Não ficai turbados o vosso coração, ficai quietos e vede hoje o livramento que vos dou. Toma posse do que Deus está fazendo na tua vida, porque a tua história está sendo mudada pela palavra de Deus e pela a tua obediência. Veja o que Deus está trazendo para a tua vida, uma grande mudança. Deus ainda continua sendo Deus. A graça e a bondade alcançada pela misericórdia de Deus. Veja o que Deus está trazendo. A boa mão do Senhor trabalhava para o bem de Esdras. Esdras, o sábio, ele falou assim: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Busque a Deus para que Ele possa te proteger. Ah, mas já tem essa. Não, tem muito mais. Tem muito mais. Ele diz assim, olha aqui, Esdras também disse a seguinte palavra: assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre a Israel alguns chefes para subirem comigo. Oh, glória! Você não precisa apenas obedecer. A palavra diz: humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus e Ele vos exaltará. Quando a palavra diz humilhar-se, algumas pessoas despercebidas, às vezes por falta de conhecimento, entendem que humilhar é ser estapeado, sofrer. Humilhar é chorar. Não. Sabe o que é humilhar? Significa, lá na tradução grega, quando Jesus falou, quando Pedro falou, humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus e Ele vos exaltará no seu tempo. Qual é o seu tempo? Quando você estiver preparado, Ele vai te exaltar. Humilhar-se significa obediência. Obedecer ao Senhor no seu tempo, Ele vai te exaltar. Quando Ele vê que você está preparado, como Ele viu que Jó estava preparado, quando Ele viu que Pedro pediu ajuda a Ele, Jesus subiu. Elias precisou, Deus salvou Elias. Elias não conheceu a morte. Jezabel queria matar Elias, mas ele não conheceu. Jezabel teve o seu sangue lambido
pelos cães e as feras do campo, mas ele não conheceu a morte, porque foi ameaçado pelo homem, e Deus falou: pelo homem não vai te tocar, o homem não vai tirar a tua vida, eu vou te arrebatar, vou te levar comigo. Levou com eles Elias, e então Elias foi arrebatado, e veio ali Eliseu, e me dê uma unção dobrada, porque Elias disse: tu me pediste dura coisa. Porque o Espírito do Senhor vem dar essa unção dobrada para você, mas o preço também é dobrado. Eu sofri, fiz 7, você vai fazer 14. E então Deus vem e faz o dobro dos 14. Oh, aleluias! Jesus fez o dobro. A unção de Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim. A unção que despedaça o jugo na sua casa. Há um Espírito Santo que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, para fazer na tua vida, na tua casa, aquilo que você deseja. Receba de Deus aquilo que você precisa hoje: relacionamento melhor, prosperidade nos negócios, um ano de vitória todos os 12 meses do ano. Eu creio que você, ao chegar no final desse mês, você terá mudança na tua vida financeira. Eu acredito, eu oro por isso, para que você rompa as dificuldades e tenha lindos testemunhos para me falar, como eu estou se recebendo de vários outros testemunhos. Tá? Receba de Deus hoje este propósito, a entrega deste propósito. Esse vídeo vai ficar salvo e nós vamos romper para o quarto dia, para a quarta etapa aí, quando Deus me permitir me falar. Se for na semana que vem, eu aviso vocês. Vamos orar? Graça de Deus Todo-Poderoso. Pai amado e querido, receba a entrega, Senhor Deus, deste propósito, com as orações que todos fizeram, jejuns, ofertas. Receba dízimo de todos aqueles que fizeram ao Senhor, Pai amado e querido, este propósito financeiro, aqueles que oraram, aqueles que estão buscando pela cura física e espiritual, aqueles que estão buscando por relacionamento, casamento, bens, aqueles que estão buscando a compra da casa, aqueles que estão buscando, meu Pai, pela reconciliação da família, a cura de depressão, a cura da enfermidade. Deus está curando uma mulher de depressão, Deus está curando a vida dela, ela vai estar reconhecendo que é totalmente... meu Deus, ela pensava que era certa, mas Deus está curando. Deus está achando que colamanto, diploma, andai, canto. Ela está achando que Deus é o Deus que serve ao desejo dela, mas não é. Você tem que submeter-se à vontade de Deus, à mão poderosa de Deus. Então, Deus amado e querido, traz a cura, Senhor Deus Todo-Poderoso, a todo o teu povo. Eita, manai, comanda, chicomanai. Libere, Pai amado, aquilo que o teu povo deseja no coração, assim como eles estiverem prontos. Dê a todos eles, Pai, a alegria de receber de tuas mãos a bênção que procura. Se você quer reconciliar com Deus, me procure no privado e eu vou estar orando por você. Você que quer abençoar a obra, o ministério do pastor Marcelo, receba de Deus também esta bênção. Receba de Deus a liberdade de me procurar no privado, para que possa também pegar os dados e fazer aquilo que Deus te colocar no coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, esteja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba teu milagre, pois tem vitória de Deus hoje na tua casa. Receba de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por ficar conosco. Deus abençoe. Deus abençoe.